eu sou a professora Tainá e no BioNews de hoje nós vamos dar continuidade ao fantástico mundo dos Lissanfíbia. Então aqui nós temos um cladograma que mostra então as relações de parentesco entre as três ordens que compreendem então a classe anfíbia. Então aqui nós temos a ordem Gymnophiona ou Apoda, que abrange então as cecílias. Temos a ordem Caudata ou Urodela, que compreende então os urodelos, popularmente chamados de salamandras, e temos a ordem Anura, que compreende então os anuros, popularmente chamados de sapos, rãs ou pererecas. Na aula de hoje, então, nós vamos falar de uma destas três ordens. Eu estou falando então da ordem Gymnophiona ou Apoda, que abrange então as cecílias. Então aqui nós temos algumas fotos de algumas espécies então, que representam essa ordem tão fantástica. Então, pessoal, atentem-se aos detalhes dessas espécies. Observem as suas características, a forma do seu corpo, a presença ou ausência de algumas estruturas. Ficou curioso, né? Então vem aprender comigo. As cecílias ou cobras cegas, na verdade, são cobras. E a principal característica delas é ser cega. Mito ou verdade? Tempo para pensar. Então, isso é um grande mito, pessoal. Na realidade, as cecílias não são cobras. E também, poucas espécies, na verdade, vão ser cegas. É isso mesmo, pessoal. As cecílias não são cobras. Apesar delas terem um corpo liso e alongado, que lembra o das serpentes, o dos vermes ou das minhocas, na verdade, esses animais são anfíbios sem membros anteriores e posteriores, ou seja, elas não possuem patas. E isso é uma consequência, na verdade, do seu hábito fossorial, ou seja, esses animais podem viver sob o solo ou sob o folhiço, que na verdade é essas folhinhas, esses restos de galhos que a gente observa na floresta. Então, não faz muito sentido ter patas, sabe, braços, pernas, que só atrapalhariam na locomoção, então, nesse ambiente que elas vivem. Apesar de serem chamadas de cobras cegas, algumas espécies apresentam sim olhos, que porém são olhos pequenos, como a gente pode observar nesse indivíduo do gênero Ichthyophis. Porém, a maioria das formas adultas, elas vão ser totalmente cegas. Uma característica também muito interessante das cecílias é a presença de tentáculos sensoriais retráteis. Mas por que retráteis? Porque eles podem estar guardadinhos, como a gente pode observar nessa imagem, né? Ou eles podem estar revertidos, eles podem ser colocados então para o ambiente externo, como a gente pode observar aqui. Então esses tentáculos sensoriais eles vão estar presentes em cada lado da cabeça, entre o olho e a narina, ou seja, eles estão no focinho. E a função deles, então, é perceber o ambiente, gente, é sentir o ambiente. É como se esses tentáculos fossem o guia, né, desses animais. Como eu já falei também, as cecílias, elas apresentam um hábito quase totalmente fossorial, ou seja, elas vivem sob o solo ou sob o folhiço. Porém, algumas espécies podem ser também aquáticas, como é o caso da Atretocoana eicelt. E o que esses animais comem, afinal? Eles alimentam-se então de pequenos invertebrados, como minhocas, cupins e formigas. E eles capturam então suas presas com a sua boca cheia de dentes, em forma de cone, como a gente pode observar aqui na Siphonopsis annulatus. No que se diz respeito à reprodução, as cecílias vão apresentar fecundação interna. Ou seja, vai ser necessário um órgão intromitente, um órgão copulatório, que leva então os espermatozoides até os óvulos que estão presentes no interior do corpo da fêmea.
Assim, nas cecílias, os machos vão apresentar um órgão intromitente, um órgão copulatório chamado de falodeu. O falodeu ele fica guardado na cloaca do macho, então, até o momento da cópula. Então, aqui a gente observa a cloaca de um macho de Atretocoana eicelt e a gente não observa o falodeu, certamente porque não é o momento da cópula. Então, apenas no momento da cópula, o falodeu é evertido e fica como a gente está observando aqui. E então ele insere esse órgão, ele insere o falodeu na cloaca da fêmea. Então, fecundado os óvulos, vai ocorrer então o desenvolvimento do embrião dentro do ovo. Então, as cecílias frequentemente depositam seus ovos no solo úmido próximo da água. E isso, deixa mais claro então aquela característica dos anfíbios que nós já mencionamos anteriormente. Os anfíbios eles são animais que vivem em transição entre o ambiente terrestre e o ambiente aquático. Ou seja, apesar deles terem já desbravado o ambiente terrestre, ainda há uma necessidade, então, do ambiente aquático. Então, essa deposição de ovos no solo úmido próximo da água ilustra também essa necessidade dos anfíbios, essa ligação que eles ainda têm com o ambiente aquático. Algumas espécies de cecílias, elas vão ter larvas aquáticas, enquanto outras espécies, o desenvolvimento da larva acontece dentro do próprio ovo. E a gente observa que esse ovo ele também contém água, é um ovo também que está ali hidratado. Um comportamento muito interessante de algumas espécies de cecília é que elas protegem cuidadosamente os seus ovos em dobras do corpo, assim como a gente pode observar nessas imagens. A viviparidade também é comum em algumas espécies de cecílias, ou seja, o desenvolvimento do embrião ele vai acontecer completamente no interior do organismo da mãe, assim como acontece conosco, com a nossa espécie. Todo o nosso desenvolvimento embrionário acontece no interior do organismo da nossa mamãe, não é mesmo? Então, um exemplo de cecília vivípara é a Typhlonex compressicauda, que está ilustrada então nas imagens. Então, pessoal, são conhecidas 183 espécies de cecílias. Infelizmente, isso corresponde somente a menos de 3% dos outros 6.347 anfíbios urodelos e anuros. É muito pouco, pessoal? Se a gente for comparar com o número de espécies de salamandras e de sapos, rãs e pererecas que são conhecidos. Onde podemos encontrar as cecílias, então? As cecílias, elas são encontradas na África, na Índia, no sudoeste asiático e nas florestas tropicais da América do Sul. Um fato muito interessante é que as florestas tropicais da América do Sul são a principal área de distribuição das cecílias. Mas por quê, hein? Então, nós sabemos que as florestas tropicais elas têm como característica marcante um alto nível de umidade. E como eu já mencionei para vocês, os anfíbios, em função da sua história evolutiva, eles acabam sendo animais que permanecem presos entre o ambiente aquático e o terrestre. Assim, pessoal, um ambiente úmido acaba sendo, então, ideal para esses animais. Aqui no Brasil, então, ocorrem 27 espécies. E eu trouxe, então, as fotos de algumas das espécies que ocorrem no nosso país. O nome das espécies é bem complicadinho, parece assustador, mas é interessante que a gente já vá tentando falar, já vá se familiarizando com os nomes e também com as formas, que ocorrem no nosso país. Então, existem animais tão fantásticos que muitas vezes nós não sabemos que existem, que muito menos existem tão perto da gente. Então, fiquem atentos, aprenda para depois falar, conversar com os colegas, com os pais, mostrar então essas novidades. Então, pessoal, para terminar o nosso bloco de estudos, eu trouxe uma curiosidade. Você já ouviu falar de filhotes que comem a pele da mãe? Isso mesmo, filhotes que comem a pele da mãe. Bem, os filhotes de Siphonops annulatus têm uma dieta pra lá de estranha. Até que esses filhotes não consigam atingir um tamanho que vai lhes permitir viver sozinhos, eles vão permanecer com a mãe. Só que apresentando um comportamento muito estranho, se alimentando da pele da mãe, como eu já falei.
Esses filhotes então se alimentam da camada mais externa da pele da mãe, que é chamada de epiderme. Nessa época, então, a epiderme da mãe vai ficar rica em gordura, justamente para proporcionar uma melhor alimentação para esses animais, para os filhotinhos. Aqui a gente pode observar então uma diferença tanto na textura quanto na cor da epiderme de uma fêmea que está com filhotes e uma fêmea então que não tem filhotes. Os filhotes então vão raspar a epiderme da mãe com seus dentes em forma de colher, esses aí que acabaram de aparecer na sua telinha. Os dentes dos filhotes eles vão ser diferentes dos dentes dos adultos. Os dentes dos adultos apresentam forma de cone. Já os dentes dos filhotes, como você pode observar, tem essa forma de colher, essa forma mais côncava, que é ideal para raspagem da epiderme. Esse comportamento então dos filhotes de comer a epiderme da mãe é chamado de dermatofagia. Então, é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, tenham aproveitado bastante. Um super obrigado pela atenção e fica ligado nas nossas próximas videoaulas. Beijão e até logo!